Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stat 7, a gente está devendo forte aí nas últimas duas rodadas, não fomos nada bem. Na quarta, né, que foi antes das duas últimas, a gente tinha voado, né, e agora a gente está tentando repetir esse desempenho que tinha sido tão bom, né? Foi nossa última boa, a gente começou bem na média do campeonato, na quarta foi muito bem, na quinta e na sexta, rodadas para serem esquecidas. Mas vamos lá, bora recuperar, bora fazer uma pontuação legal essa rodada. A gente começa hoje com a estatística dos times que vocês gostam tanto. Mais uma vez falando do saldo de gols das equipes nos últimos 5 e nos últimos 10 jogos. Na semana passada a gente indicou para vocês, falou que os times mais confiáveis em saldo de gols eram o Palmeiras, o Grêmio e o Santos, que estavam numa sequência muito boa sem sofrer gol. E não deu outra, né? Os três times saíram sem ser vazado na última rodada, pontuaram com saldo de gols. Então a gente atualiza com jogos que rolaram no fim de semana, no meio da semana. Palmeiras continua aí com essa marca incrível, aí 5 dos últimos 5 jogos sem sofrer gols e 9 dos últimos 10. Essas duas colunas são exatamente isso e os times estão ranqueados pelos últimos 10 jogos. Tem o Corinthians também, né, Iso? Nesse viés de melhora defensiva muito alto. 4 jogos já sem sofrer gols, né? Com 4 vitórias, o Corinthians está crescendo mesmo. Teria alguns jogadores, né, da defesa indicados por nós aqui, mas vale lembrar, né, que Corinthians e Goiás não valerá para essa rodada porque o jogo foi adiado. Até por isso na tela anterior estava faltando um jogo lá, vocês estão aí. acostumados a sempre ver os 10 jogos. Mas enfim, continuando, o Santos e o Grêmio continuam com essa segurança defensiva, 4 dos últimos 5 jogos sem sofrer gols. E 6 dos últimos 10 são o terceiro e o quarto melhores nesse ranking aí. Depois uma galera grande com 4 dos últimos 10 jogos sem ser vazado, mas aí já menos do que a metade dos jogos, com Internacional, Fortaleza, Bahia. Falando em Fortaleza e Bahia, inclusive, a gente gravou 2 vídeos bem bacanas nessa semana. Falando do Fortaleza do Rogério Ceni, multicampeão aí, 3 títulos em 18 meses. Do Bahia com Roger Machado também, numa fase muito boa, eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Vai estar disponível aqui no card. Os dois, né? Os dois times numa fase bem interessante. Estão a 4 jogos dos últimos 10 sem sofrer gols. Aí essa galera nos 4, uma galera aqui com 3 dos últimos 10. E aí uma galera bem mal aqui, o Atlético Mineiro, o Ceará, o Cruzeiro, o Avaí. Chape também. A Chape, o Fluminense e o Vasco aqui com 0 de 5. Olha isso aqui. Não, 0 de 10. 0 de 5 e 0 de 10 estão tomando gol em todo o jogo. Então nada recomendável aí que você coloque jogadores desses dois times na zaga, pelo menos. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar com a nossa convocação, então, dos 23 jogadores para essa rodada. Começando com os goleiros, como sempre, Douglas do Bahia, Santos do Atlético Paranaense e Gatito Fernandes do Botafogo, né, Iso? É o Douglas que tem tido essa segurança maior, né? O Bahia não levou gol nos 3 confrontos com o São Paulo, seja pelo Brasileiro e também pela Copa do Brasil. E o Bahia está demonstrando uma solidez defensiva, né? Então, por isso que a gente aposta nele. É um goleiro que não tem tantas defesas difíceis ainda, mas a gente acredita que o Grêmio pode exigir sim dele. O Santos, o Atlético Paranaense, que está aqui, primeiramente porque é um baita de um goleiro. Ano passado, inclusive, ele foi o melhor no índice Footstats, o melhor goleiro de todos do Brasileirão, fez uma baita de uma temporada. E enfrenta o Fluminense, que é o segundo time do campeonato que mais força defesas difíceis e o time que mais acerta finalizações no alvo. O Atlético Paranaense jogando em casa costuma ser muito forte, costuma ter uma defesa mais segura, mas o Fluminense com certeza vai ter um ímpeto ofensivo bem grande e o Santos vai ter trabalho, vai ser exigido e pode colaborar com defesas difíceis. Até porque mesmo o Fluminense que vai rodar o elenco nesse jogo aí, vai contar com o João Pedro, que é um cara que finaliza bem demais. Fizemos vídeo sobre ele também. O Ione Gonzalez, enfim, esses jogadores vão jogar e também tem essa questão da desvalorização, né? Olha como ele está desvalorizado e também está com preço muito acessível, né? O Santos fez menos 5,50, se eu não me engano, contra o Flamengo, então tá perfeito para escalá-lo. 3 goleiros desvalorizados aqui, 3 num preço bom, também o Douglas quase 10, mas os outros na casa dos 5. Assim como o Gatito Fernandes, que recebe o Vasco em casa, que está numa fase bem ruim. A parte ofensiva não é dos piores males do Vasco, mas mesmo assim a gente está botando fé que o Gatito vai ser exigido e vai fazer defesas difíceis nessa partida também. E pode, claro, manter o saldo de gols. Sim. Indo agora para os zagueiros que a gente indica, começando com Vitor Cuesta, sempre presente, Igor Rabelo do Galo, Gabriel do Botafogo e Rodrigo Caio do Flamengo.
Vitor Cuesta, que é presença marcante aqui, sempre tá por aqui, zagueiro muito bom em diversos aspectos. Figurinha carimbada, né? 2,8 desarmes certos por jogo, uma média muito boa, uma das melhores médias entre zagueiros. E também tem outro fato interessante, que o Avaí é só o 16º time que mais finaliza corretamente. Então a gente imagina que ele não vai ter tanto trabalho para ganhar esse saldo de gols, né? O Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro a gente sabe que não é um time que tem uma segurança defensiva tão forte, muito pelo contrário. Mas a gente está botando fé que nesse jogo com o CSA o Galo vai conseguir segurar o time alagoano. Tem o Vitor, que vem de uma quarta-feira, terça-feira foi o jogo, né? Isso. Aliás, de um meio de semana fenomenal, catando 3 pênaltis. Um dia de São Vitor mesmo, né? Acho que vai dar uma moral pra ele vai ajudar o Galo a ficar com um saldo de gols contra o CSA. E o Igor Rabelo é uma boa opção, também tem um jogo aéreo interessante, né? Ele ainda não fez gol nessa temporada, mas a gente imagina que pode acontecer, tá devendo um pouco nessa questão de gols, a gente imagina que pode acontecer. E outra coisa, o CSA é o time que menos finaliza corretamente no campeonato. Tem essa questão também que corrobora com essa ideia do Galo conseguir o saldo de gols. Tem o Gabriel do Botafogo também, que a gente coloca, mais um que enfrenta o Vasco. O Gabriel tá bem na defesa do Botafogo, é um jogador muito seguro, tá com uma média até que interessante. Olha só, agora aqui que no eu Cartola. me toquei, os dois trocaram de lado, né? Agora que eu me toquei. É verdade, tem essa questão também do Gabriel e do Igor Rabelo. Mas enfim, o Gabriel, que pode contar com esse saldo de gols também, é um jogador muito bom nos passes, ele lidera o campeonato em passes certos no campeonato. Muito ativo nesse esquema do Barroca e também tem uma coisa que dá pra gente sonhar. O Gabriel, na verdade o Botafogo enfrentou o Fortaleza na quarta rodada e o Gabriel foi muito bem, fez mais de 12 pontos, se eu não me engano. A gente espera que ele consiga repetir esse desempenho, né, Masman? E o Rodrigo Caio, que enfrenta o Fortaleza e o Flamengo jogando em casa contra o Fortaleza. Rodrigo Caio que está numa fase muito boa pelo Flamengo, está numa fase mais consolidada aí, sem muitos questionamentos. Sim. Zagueiro muito bom atrás, também tem um jogo aéreo muito forte, sempre participa do momento ofensivo com finalizações, em escanteios, em faltas cobradas na área. Tá com uma média boa também, quase 4 de média aí. Fez o gol da vitória, né, contra o Atlético Paranaense no último minuto, né, e é um zagueiro que finaliza em média 1,5 vezes por jogo, né, então às vezes ele sobe mesmo pro ataque. Indo agora para os laterais com Zeca do Inter, Moisés do Bahia, Renan Lodge do Atlético Paranaense e Marcos Rocha do Palmeiras. Começando pelo Zeca aqui, mais um jogador que se encaixa naquela questão de contar com o saldo do Inter contra o Avaí. Tá num preço interessante também, 6 cartoletas só, uma média boa, 3,47. 3,5 desarmes certos por jogo também, que é um negócio bem bom. É um número bem alto, que acaba se convertendo em roubadas de bola no Cartola muitas vezes. E falando nisso, o Avaí nem tem tanta perda assim, é o sexto, mas como que é um dos times que tem menos a posse, acaba não sabendo fazer muito bem o que fazer com a bola, né, melhor dizendo. Então, a gente imagina que o Zeca possa usufruir dessa falta de aptidão do Avaí que está demonstrando com a bola nesse campeonato. Moisés do Bahia com uma média bem alta, quase 5. O Bahia que está numa fase interessante, como a gente já falou algumas vezes. Sim. É um time muito combativo, desarma bastante. A gente vai ver isso melhor aqui quando a gente falar dos volantes. Mas ele pode desarmar bem o time do Grêmio. E outra coisa, você falou exatamente o mote que eu ia falar, desarmar o time do Grêmio, que é o time que mais perde a posse no Brasileiro. São mais de 38 perdas por jogo. Então a gente imagina que o Moisés possa conseguir umas roubadinhas ali e acolá. O Bahia, que é um time muito colaborativo nos desarmes, é incrível como o time inteiro desarma, desde o zagueiro, lateral, volante, meia, atacante. Todo mundo desarma no Bahia, então o Moisés pode contar com essa parte. É o lateral com mais assistências para gol na temporada também, já tem 8 assistências para gol, participa demais desse momento ofensivo. Então o Moisés mais uma indicação. Assim como o Renan Lodge do Atlético Paranaense, o Atlético vem de uma derrota aí na Recopa pro River Plate. Hein? Bem sofrida, estava levando o jogo para os pênaltis até o finalzinho, acabou sofrendo 2 gols nos acréscimos e perdendo esse título. Mas o Renan Lodge, que é um baita de um jogador, uma baita de uma revelação, o Atlético conseguiu segurar ele da seleção olímpica de Toulon, né? Verdade. Para guardar ele para esses jogos, e a gente espera que ele faça uma baita atuação aí contra o Fluminense, que vem misto. Então ele pode bem estar com preço acessível também.
Preço acessível, quem não tá é o Marcos Rocha, 15 cartoletas Tá aí. salgado, hein? Mas vale o investimento, né? Tá fazendo um campeonato incrível, já tem assistências para gol, tem muito desarme, tem um acerto de 60% no cruzamento. Já fez gol. Que assim como ao lado do Fagner é o melhor índice de cruzamento do campeonato inteiro, 60% é muito alto. Número surreal, né? Tá muito caro, tá valorizado, mas é um jogador que a gente espera que vá pontuar bem. A gente viu na estatística que o Palmeiras não toma gol de jeito nenhum, então é um jogador que praticamente já entra com esses 5 aí, com garantia de ficar com saldo de gols até o final do jogo. A Chape também perde posse, é o 7º no quesito, pode parecer meio distante, mas ainda assim são 33, é um número significativo, né? Até porque é um time que não tem muito a posse de bola e ainda assim ser o 7º. Mesmo caso do Avaí. O Gregory do Bahia aqui nos volantes, a gente indo aqui para os jogadores de contenção no meio de campo. O Nonato do Internacional e o Elias do Galo. Começando pelo Gregory aqui, líder em desarmes certos do Campeonato Brasileiro. 19. No ano passado, ele também liderou esse quesito ao lado do Cuellar do Flamengo. É um jogador muito interessante, está fazendo toda a saída de bola do Bahia, é um jogador com mais passes certos. Tem participado não exatamente da assistência para finalização e para gol, mas do passe anterior a esse. A gente sabe que não pontua isso no Cartola, mas aqui pra gente é uma estatística bem interessante também. O Gregory tá bastante presente Nessa construção, né? na construção ofensiva. A gente falou bastante disso no próprio vídeo do Bahia, que a gente falou que tá aqui no card para vocês disponível. Como a gente já falou também, o Grêmio é o time que mais perde a posse no campeonato, então ele deve roubar bastante, fazer esse casamento aí do cara que mais rouba a bola com o time que mais perde posse pode ser interessante. Tô sonhando com essa pontuação alta dele. Eu tô achando que é o momento ideal pra ele, mas tem que tomar cuidado com as faltas, hein, Gregory? Porque faz muita falta também, é um fator que ele tem que se preocupar mesmo. Uma falta a cada 23,5 minutos. Mas ele vai conseguir compensar nos desarmes. Vai sim, vai sim. Nonato do Inter, uma grata revelação do Colorado, tá jogando muito bem, 6,7 de média. Tá desvalorizado para essa rodada, outro jogador que colabora bastante no momento defensivo e ofensivo também, aparece na frente para finalizar. É o volante motorzinho, né, que a gente gosta de falar. O Inter comprou esse jogador do São Caetano no começo da temporada e o Nonato fez 2 gols em casa, né, nos últimos 2 jogos do Inter, né? E além disso, como você falou, do momento defensivo, contribui sim e tá com uma média de 1,8 desarmes certos por jogo, que é um número bem interessante. Mas o jogador aqui que é dessa característica de motorzinho, atualmente na carreira não tanto, já mudou um pouco o seu estilo. Sim. Mas o Elias, que sempre se caracterizou por ser esse volante moderno, esse volante de chegada, né? Aquele famoso box-to-box, como gostam de falar. E a gente tá botando fé que ele pode aparecer lá na frente para marcar um golzinho aí contra o CSA. Deu uma assistência contra o União La Calera, né? Vamos ver se ele mantém esse momento aí. Jogador bom aqui, 3,26 de média, não é uma média lá das maiores, mas pode fazer uma rodada boa contra o CSA, o Elias do Galo. Indo agora para os meias de criação, Everton Ribeiro do Flamengo, Gustavo Scarpa do Palmeiras e Fernando Sobral do Ceará, que tá como meia aqui, mas é um jogador que atua em todas as posições também. Pelo Sampaio Corrêa no ano passado, ele fazia mais o segundo volante, alguns jogos como um meia mais aberto também. E teve um destaque muito interessante na Série B do ano passado pelo Sampaio Corrêa. A gente tem a estatística aqui, a gente falou semana passada do Zé Rafael pela Série A, dos jogadores faz tudo, aqueles jogadores que colaboram em muitos momentos. A gente soma o número de finalizações, o número de desarmes e o número de assistências para finalização. Na Série B do ano passado, o Fernando Sobral foi o jogador com maior número no acumulativo dessas 3 estatísticas. Então, um jogador interessante aí para vocês ficarem de olho. O Santos é o segundo time que mais perde a posse da bola no campeonato também. Bem lembrado. E o Fernando Sobral pode colaborar nesse momento. Aliás, eu queria lembrar um negócio. Tem um inscrito, seguidor nosso, fiel, muito fiel a gente, Júnior Bala, né? Grande Júnior Bala. Comenta em todos os vídeos. Esse cara, ele gosta bastante da gente, então a gente agradece a audiência. Mas ele perguntou, por que o Fernando Sobral rouba tantas bolas? A gente foi atrás e eu dei uma olhada hoje, agora há pouco, na verdade. E o Fernando Sobral teve uma marca de 7 desarmes certos contra o Grêmio. E eu também olhei o terço do campo que ele fez isso. Ele jogou mais pela direita esse jogo aí, né? Teve maior posse nesse lado e conseguiu desarmar 4 vezes certo no último terço pela direita. E também no meio campo ele conseguiu desarmar mais 2 vezes. Então, que o Santos, que é o segundo time, a gente imagina que ele vai conseguir também ter esse desempenho. Faz aquele encaixe legal. E já que o Iso falou, um abraço aí pro Júnior Bala, um dos nossos maiores seguidores. Valeu. Aí.
tá em todas, comentando em todas as nossas publicações. Um abração aí para ele. Indo de trás para frente agora com Gustavo Scarpa, que tá num preço muito acessível, menos de 4 cartoletas. Jogador que finaliza bastante, tem aquele bate de fora da área muito qualificado. A gente bota a fé aí que mesmo jogando fora de casa contra a Chape, ele pode aparecer bem nessa rodada. 7 gols e 3 assistências no ano, ainda não fez gol no Brasileiro, mas a gente imagina que ele possa render, até porque, olha esse preço, tá maravilhoso. É o artilheiro do Palmeiras na temporada, né? O cara que mais fez gols, tá, então pode fazer contra a Chape também. E agora o Everton Ribeiro, do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro em assistências para finalização, ou seja, é o cara que mais coloca seus companheiros na frente do gol com a condição de marcar. É um jogador que está numa fase muito boa pelo Flamengo, talvez a melhor fase dele aí desde que ele foi contratado. E a gente bota a fé também que ele vai fazer uma rodada boa, 3,5 de média no Cartola. Tá valorizado, não tem um preço tão barato assim, mas deve ir bem nessa rodada contra o Fortaleza. Até porque contra o Atlético Paranaense, o Everton Ribeiro também teve 3 roubadas de bola, além de dar uma assistência, acabou tendo essa valorização, essa pontuação muito boa. Mas a gente imagina que ele possa sim ajudar e botar os companheiros na cara do gol. Indo agora para os pontas, os atacantes de beirada de campo, a gente faz essa separação aqui para dar mais opções para vocês. A gente sabe que o Cartola não divide dessa maneira, atacante, meia, mas a gente faz essa diferenciação. Começando com Nico Lopes, mais um do Internacional, Bruno Henrique do Flamengo, sempre presente também, e o Eric do Botafogo. Começando a falar de Nico Lopes, a gente sempre fala dele também, jogador que finaliza demais, é aquele chuta-chuta mesmo, nem sempre com uma pontaria tão afiada assim, mas no Cartola tá pontuando, chutou, tá acumulando uma pontuação legal lá. 2,8 finalizações por jogo. 2,8 finalizações por jogo é um número alto. Nico Lopes, opção para vocês. Bruno Henrique do Flamengo, que é nada mais, nada menos que o jogador do Brasil que mais participou diretamente de gols na temporada, se isolou nesse ranking depois da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. 22 participações em 24 jogos, 13 gols e 9 assistências, tá demais. Um equilíbrio muito interessante entre gols e assistências, é o cara que melhor equilibra esses dois quesitos no Brasil. E isso tudo sem bater escanteio, sem bater pênalti, sem bater bola parada, enfim, ele tá conseguindo fazer construção mesmo com a bola rolando. Uma média gigantesca de 6,8, jogador muito caro também, mas como a gente sempre fala, é aquele investimento que vale a pena porque ele responde muito bem dentro de campo. Assim como o Eric do Botafogo, que é o jogador mais participativo do time, aí o cara que mais colabora com gols e assistências somados, sempre está presente quando o Botafogo faz gol, enfrenta o Vasco, que como a gente viu lá no começo do vídeo, tá sofrendo gol toda a rodada, sofreu gol em 10 dos últimos 10 jogos. Se sofrer gol de novo, o Eric deve estar presente, o Botafogo num momento bem interessante também. 4-0 contra o Sol de América. E também no jogo de ida, o Eric tinha feito gol, nesse jogo de volta ele deu assistência e uma outra coisa que eu ia lembrar, o Botafogo jogou contra o Fortaleza, né, se não me engano na quarta rodada, que eu tinha falado aqui do Gabriel, o Eric tinha feito quase 8 pontos sem participar de gol ou assistência, então ele contribui muito até no momento defensivo com desarmes, que ele tem uma média de um desarme certo por jogo. Indo agora para os centroavantes, os camisas 9, Guerreiro do Internacional, Marco Ruben do Atlético Paranaense, e Alejandro do Galo. Ainda tem uma dúvida bem grande aí se vai jogar Alejandro ou Ricardo Oliveira. Inclusive, também tem dúvidas de alguns jogadores aqui do Atlético Paranaense que a gente ressaltou. Acho que deve ter gente se coçando. Pô, por que vocês deixaram o Bruno Guimarães? Ele ainda não está como provável, pelo menos pelo que a gente olhou aqui no momento da gravação. E ainda não se sabe como que o Atlético Paranaense vai utilizar os jogadores nesse jogo contra o Flu. No sábado de manhã a gente consegue soltar para vocês uma atualização. Se tiver alguém que não fique mais provável, a gente indica um outro para substituir. Mas se o Alejandro for jogar, a gente indica demais. 3,66 cartoletas só. Ele é o cara com maior média de gols por jogo no Brasil na temporada. Ele é um cara que está com uma pontaria de dentro da área absurda, quase 80% de pontaria lá dentro da área. Um número muito alto. Chutou de dentro da área, gol. Exato. Quase isso, né? Então o Alejandro aí, jogador do Galo, para vocês ficarem de olho. Se ele ficar como provável, se for pro jogo, a gente recomenda bastante. Marco Ruben do Atlético Paranaense, mais um que não é tanta certeza assim que jogue, pro Atlético Paranaense tá voltando de viagem da Argentina, da partida de ontem, mas se for para campo, é também o cara com maior média de gols, assim como o Alejandro. 8 gols em 11 O Alejandro, jogos. o Marco Ruben
e o João Pedro do Fluminense tem essa mesma média de gols marcados por jogo. Então são jogadores muito eficientes lá na frente, que tem marcado em quase todos os jogos que estão em campo. Assim como o Guerreiro, que tem uma média, também, né? Tem uma média de 0,66, um pouco abaixo desses, mas já tem 8 gols em 12 jogos. 8 ou 9? 8 gols em 12 jogos, né? Tá quase igual esse pessoal aqui. É só jogador eficiente aqui que a gente tem. Outro matador dentro da área demais, tá com uma pontaria nas finalizações de cabeça acima dos 75%, acerta mais de 3/4 das finalizações que ele faz de cabeça. Tá com 3 finalizações totais por jogo, tá fazendo gol em casa no Beira-Rio, fora de casa, tá demais o Guerreiro. Tenho certeza que vai fazer uma baita de uma temporada, chuto que ele vai fazer lá na casa dos 20 e poucos gols, porque é um baita de um atacante, com muito sucesso em todos os times que passou. No Corinthians, muito vitorioso, no Flamengo, embora não tenha levantado muitos troféus, foi muito bem também, fez bastante gol no Fla. Acho que ficou marcado por causa dessa falta de títulos mesmo, né? Mas ele não foi mal individualmente. Responde muito bem em campo. Indo agora para a escalação que a gente coloca, ou colocaria em campo pelo menos pela questão das cartoletas, a gente explicou para vocês algumas vezes já. A gente coloca as opções mais baratas justamente por causa disso, para quem não tem essas cartoletas todas conseguir dar uma engenharia financeira aí para acertar. Exato. Mas o time que a gente coloca aqui começa com Santos no gol, Marcos Rocha, Rodrigo Caio, Vitor Cuesta e Zeca. Na zaga e laterais, aí a gente coloca 2 jogadores do Inter que a gente tá botando fé que vai conseguir sair sem ser vazado. No meio de campo, Gregory do Bahia, que a gente destacou bastante para vocês, é o volante defensivo, aquele mais para contar com roubadas de bola. E os caras mais criativos, Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro. E lá na frente, Bruno Henrique, Guerreiro e Eric, sendo Guerreiro nosso capitão. A gente tá botando fé que ele vai muito bem nessa rodada. E o Odair Hellmann, que é o técnico do Guerreiro, é o técnico do nosso time aqui também, que está custando 130 cartoletas. Nem todo mundo tem isso aí, né? A gente não tem essa grana, por exemplo, mas para quem tem a gente indica bastante. Se você não tem, volta no vídeo para ver as dicas mais econômicas para dar uma encaixada melhor. Sim, você tinha falado de opções bem mais baratas, como o Alejandro, enfim, que tem jogadores aí muito bons que a gente também talvez vá ter que colocar, como o Masman explicou, no nosso time, porque não temos 130 cartoletas no momento. Se eu não me engano, temos 110, algo assim. Então vamos ter que arrumar umas coisinhas para conseguir encaixar essa grana toda. E falando de valorização, um time bem equilibrado nesse aspecto, 5 jogadores desvalorizados, 5 valorizados e 2 que estão zerados, isso incluindo o técnico também, né? Por isso que essa conta é de 12. Mas esse é o time que a gente indica aqui, esse foi o Dica Stats 7. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera de coração também que a gente melhore nessa rodada, porque o desempenho não tá lá muito bom. Mas é isso, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Para saber informações mais detalhadas, baixem o aplicativo Footstats Premium, que vocês podem ver todos esses números que a gente falou. Tem muito mais coisa, e muito mais, o aplicativo mais completo de futebol no Brasil aí. Você pode tirar várias conclusões por ele. E acho que é isso, né, Isa? É isso aí, vamos lá. Estamos otimistas, mas até aí a gente fica otimista em toda a rodada, né? E algumas vezes a gente quebra a cara, fica triste, acaba com o nosso final de semana, acaba com a nossa noite, mas a gente continua lá. Faz parte do Cartola. Faz parte do Cartola. Tá imitando o Professor? O Professor. Porque faz parte, ele sempre fala que faz parte do futebol, mas essa decepção aí muito bem, e a alegria quando vai muito bem também faz parte do Cartola, é isso aí. Um abraço pra vocês e até mais. A bola pune, né? Tchau, tchau.